Eclesiastes 10, 18. Quem já abriu, solte aí um amém. Amém. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Pode se assentar no seu lugar. Hoje nós iremos falar de algo muito cotidiano, de algo muito corriqueiro, principalmente na vida da mulherada. Hoje nós vamos falar de uma coisinha chamada faxina. Repita aí, faxina. Quem já... tá vendo? Pronto, a gente já vai viver aqui. Quem já fez uma faxina em casa? Todo mundo. A gente sempre tem um dia assim no mês, alguns no ano, que faz aquela faxina de virar a casa de cabeça para baixo. E semana passada, enquanto nós fazíamos, na verdade, mais manhã do que eu, né? Eu estava envolvida em outras coisas, estava ocupada em outras coisas. Manhã estava fazendo uma faxina em determinado cômodo da nossa casa. E, gente, começou a sair tanta coisa de dentro daquele cômodo que fazia tempo que a gente não via. Manhã tirou assim, quase, acho que se tivesse chegado uma carretinha daquelas pequenas, tinha enchido a partezinha de trás da carreta de tanto lixo. E aí daqui a pouco ela chamou Domingos, e Domingos foi limpar o coqueiro, e com um pedaço Painho entrou na jogada, e eu só ouvia ela querendo jogar as coisas fora, e Painho não queria, e joga e não joga, e joga e não joga, e Painho não joga, e ela joga, é lixo, vai pra fora. E o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a falar ao meu coração. E enquanto eu estiver aqui nessa mensagem falando sobre casa, eu quero que você remeta à sua vida. Eu quero que você remeta à sua casa. E assim como em alguns momentos os cômodos das nossas casas precisam passar por faxinas, nós, como templos espirituais, como casas do Espírito, em alguns momentos das nossas vidas também precisaremos ser sujeitos a reorganizações. Nós também precisaremos ser sujeitos a espécies de faxinas. Nós também precisaremos ser sujeitos a espécies de limpeza. Quem aqui já sonhou com casa? Alguém já sonhou com casa? Toda vez que a gente sonha com casa, remete a nós mesmos. A casa como esse templo espiritual. A casa como a nossa vida. E a faxina diz respeito à limpeza. A faxina diz respeito à reorganização. A faxina diz respeito a, às vezes, mudar certas coisas de lugar. Tirar o que não serve para colocar o novo. Eu acredito que muitas mulheres, muitos casais já viveram isso. Às vezes compra um móvel novo, por exemplo. E para colocar aquele móvel novo, você vai o quê? Reorganizar o ambiente. Você vai o quê? Dar aquele grau no ambiente. Você vai limpar o ambiente. E conosco acontece da mesma forma. Sobretudo, nós precisamos passar por alguns momentos em nossas vidas espirituais de verdadeiras faxinas espirituais. E se você não está entendendo nada, você vai entender a partir de agora. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que toda faxina tem um objetivo. Ninguém acorda do nada e diz, estou sem nada para fazer, vou fazer uma faxina para passar o tempo. Faxina não é uma coisa muito boa de se fazer, né, minha gente? Venhamos e convenhamos. Até quem gosta de limpeza, depois de uma faxina bem feita, está o quê? Morto de cansado. Toda faxina tem um objetivo. E da mesma forma, assim como as faxinas físicas dizem respeito à necessidade de reorganização de ambientes, as faxinas espirituais dizem respeito à necessidade de reorganizarmos as nossas vidas. Dificilmente você vai fazer uma faxina em um ambiente que já está limpo. É sem objetivo, é sem necessidade. Se já está tudo limpo, se já está tudo organizado, você vai faxinar o ambiente que está limpo e organizado para quê? Faxina tem o objetivo de colocar as coisas nos seus devidos lugares. A faxina visa organizar ou reorganizar. E em alguns momentos nós precisamos discernir
O Senhor vai nos conduzir. O Senhor vai nos chamar. O Senhor vai nos levar a verdadeiros momentos de faxina espiritual. Onde os nossos corações, onde as nossas vidas precisarão ter certas coisas ajustadas. Precisarão ter certas coisas reorganizadas. E nós precisamos discernir quando essas faxinas elas são superficiais ou quando essas faxinas precisam ser mais profundas. Às vezes, a nossa casa só precisa de uma limpeza superficial. Às vezes, a sua casa só precisa de uma limpeza superficial. Mas, às vezes, a sua casa precisa de uma limpeza pesada. E assim é o nosso espírito. Assim somos nós. Assim é a nossa vida. Muitas vezes, precisamos de ajustes rápidos, superficiais. Mas, em outros momentos, precisaremos de reajustes profundos. E nós precisamos discernir em Deus quando é a estação, quando é o tempo de nós nos submetermos a esses processos de reajustes. Vocês estão me entendendo? Gente, hoje é culto congregacional. As crianças vão passar, vão beber água, vão fazer barulho. Mas tente concentrar, não vamos perder o foco, a presença tão sobrenatural que está aqui nesse lugar. Tente voltar seus olhos aqui para frente, deixa os meninos aí correrem, deixa eles aí beberem água. Mas vamos focar aqui, tá? Então vamos lá. Nada do que Deus faz em nossas vidas é sem objetivo. Nenhum processo que Deus nos conduz a viver é sem um fim, é sem um objetivo, é sem um propósito. E essas faxinas profundas, elas vão demandar níveis de entrega e dedicação de tempo. Muitas vezes nós sabemos que os cômodos das nossas casas físicas precisam ser organizados. Mas a gente fica empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Até que acontece alguma coisa que a gente vê que não tem mais como empurrar com a barriga. A gente vai lá, cria vergonha na cara e faz. Que não cheguemos a esse ponto para com as nossas vidas espirituais. Que não cheguemos a esse ponto para com as nossas vidas emocionais. Vai precisar de tempo. Vai precisar de dedicação. Mas se o Senhor te conduz a um tempo de reajuste, é porque o Senhor sabe o propósito desse reajuste. E nós precisamos crer e confiar nas direções que o Senhor nos dá. E por que eu li esse versículo no começo? Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Deus não faz nada nas nossas vidas sem a nossa permissão. E, consequentemente, sem a nossa cooperação, porque Deus, Ele é educado. Eu aprendi isso desde pequena. Eu cresci com meu pai falando isso. Deus é educado. Deus não faz nada na nossa vida se nós não permitirmos. E esses períodos de reajuste e esses períodos de reorganização não são períodos obrigatórios. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos conduz, mas nós só passaremos por Ele se nós estivermos dispostos a passar. E muitas vezes nas nossas casas físicas, nós damos lugar à preguiça e deixamos de fazer o que precisa ser feito. E esse versículo fala que por causa da preguiça o telhado vai se envergar. Por causa das mãos indolentes a casa vai ter goteiras. Deixa eu te falar uma verdade. Se a sua casa física sofre consequências por causa da preguiça, imagine a sua casa espiritual em virtude da preguiça espiritual. Não existe simbologia mais perfeita do que uma casa. Uma casa precisa de manutenção, uma casa precisa de cuidados, uma casa precisa de ajustes, uma casa precisa de organização. E se damos lugar à preguiça espiritual, nós permaneceremos estagnados, sem evolução, sem amadurecimento.
Quando já devíamos estar nos alimentando do sólido, como Paulo dizia, estamos nos alimentando do líquidozinho, porque não nos submetemos aos processos que Deus nos conduz. Eu não sei se você já prestou atenção nesse trecho, mas Tiago 4,17, você não precisa abrir, diz: lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Muitas vezes nós sabemos que por dentro nós não estamos legais. Muitas vezes nós sabemos que por dentro as coisas estão bagunçadas. As coisas estão precisando ser reajustadas. Mas por causa do medo de se expor ao desconforto, para deixar Deus mexer, para deixar Deus agir, para deixar Deus mudar. Muitas vezes esse medo, essa preguiça vem acompanhada de: isso aqui é a minha personalidade. Não, não é a sua personalidade. Não se conforme em permanecer com coisas desajustadas dentro de você, quando você serve a um Deus que é poderoso para tudo ajustar. A Bíblia diz que o Senhor aplana os caminhos pedregosos. Sabe uma estrada esburacada? Aplanar é tornar tudo isso plano. E por que você olha para si e se prende à desculpa de que é a minha personalidade? Nunca vou mudar. Deus muda. Mas para Deus mudar, para Deus refazer, para Deus reajustar e Deus reorganizar, a gente precisa permitir. E quando nós temos consciência de que precisa ser mudado, e quando nós temos consciência de que precisa ser reajustado, e não permitimos que Deus faça o que precisa ser feito, nós estamos pecando. Porque nós sabemos o que precisa ser feito e não estamos dispostos a permitir que Deus faça. Toda faxina, meu querido, minha querida, toda faxina tem um objetivo. E agora eu quero que você vá lá para 1 Samuel 1:7. E nós vamos nos deter em 1 Samuel 1. Eu nunca tinha enxergado esse trecho por essa ótica. Quando Ana ela é conduzida a entrar no templo e verbalizar para o Senhor tudo aquilo que ela estava carregando dentro dela há anos. 1 Samuel 1:7. 1 Samuel 1:7 nos diz: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Todos os anos, meu querido, minha querida, acontecia o mesmo. Todos os anos aconteciam as mesmas coisas. Mas naquele ano em específico, algo diferente aconteceu. Porque Ana tomou uma atitude. Entrou no lugar onde deveria entrar para fazer o que precisava ser feito. E agora eu quero que você vá lá para o verso 9. Certa vez, quando terminou de beber e comer em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E aqui eu já entro no segundo ponto dessa mensagem. Toda faxina vai nos expor ao desconforto. É desconfortável mexer naquelas coisas que já estão sujas, empoeiradas. Coisas que a gente guarda sem serventia. Verdadeiros lixos. E em dias de faxina, como é que a nossa casa fica? Assim, né? É tanto que se chega alguém, você o que é que diz? A mulherada, pelo amor de Deus, não repara a bagunça. Porque hoje eu estou fazendo uma faxina daquelas e tá tudo virado de perna pro ar. Às vezes, quando eu começo lá em casa com mãe e pai, eu digo, pelo amor de Deus, estão botando a casa do avesso. Fica tudo bagunçado.
mas é momentâneo para uma organização que vai dar frutos bem para frente. Toda faxina vai te expor ao desconforto. A faxina é um período momentâneo de desconforto. As coisas são tiradas do lugar. A bagunça que a gente nem imaginava que estava naquele nível, acontece o que com ela? Ela fica exposta. E se alguém chega, a gente tem o quê? Vergonha. Geralmente nós somos confrontados acerca de sujeiras que existem em determinados ambientes das nossas casas quando nós paramos para fazer uma faxina. E semelhantemente, quando nós deixamos o Senhor reajustar as coisas dentro de nós, quando nós dispomos o nosso coração a esse processo de reorganização, nós seremos confrontados por Deus acerca de coisas que existem dentro de nós que não deveriam mais existir. Vai ser durante a faxina que a gente se depara com coisas inúteis, que a gente se depara com lixo, que a gente se depara com coisas que a gente já devia ter jogado fora. E eu quero sempre que você esteja fazendo essa ponte. Durante as faxinas espirituais, a gente vai se deparar com lixo espiritual, com lixo emocional, com mágoa que você guarda há anos, com rancor que você está alimentando há anos, com raízes de amargura que estão aí dentro, com falta de perdão que você está empurrando com a barriga há anos e está servindo, sabe para quê, meu querido, na sua vida? Para nada além de lhe paralisar e lhe impedir de viver o que Deus já queria que você estivesse vivendo. E por causa de coisas inúteis e por causa de verdadeiros lixos que estão dentro de mim, que estão dentro de você, e a gente não quer que seja jogado fora, e a gente não quer que ninguém mexa, e a gente não quer mostrar para ninguém, e a gente não quer ser exposto ao desconforto, nós somos muitas vezes privados de viver o que já deveríamos estar vivendo em Deus, por falta de atitudes nossas. Me diga uma coisa, criança faz faxina? É comum você chegar na casa de família e ver uma criança fazendo faxina? Sabe por quê? Porque faxina é coisa para adulto. Faxina espiritual é coisa para adulto. Faxina espiritual é coisa para crente maduro. Só que não é todo mundo que está disposto a pagar o preço do amadurecimento espiritual. E por causa disso ficamos presos em ciclos. Ciclos de quedas sem fim. Ciclos de inconstância sem fim. Ciclos de doenças emocionais na alma sem fim. Você está bem. Aí daqui a pouco acontece uma coisinha com você. Fulano diz uma palavra que não era para dizer. Cicrano tem uma atitude que não era para ter. Aí você ali já decai a sua fé. Em que você tem baseado a sua vida? O problema muitas vezes não é só no outro não, querido. Porque quando as coisas aqui dentro estão ok, e a gente sabe quem a gente é em Deus, e a gente sabe o que Deus diz ao nosso respeito, Cicrano e Fulano não tem influência na nossa vida, não. Cicrano e Fulano não tem influência em quem nós somos, não. Porque nós sabemos quem somos em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, me ouça com amor nessa noite. Se você é uma pessoa que se importa muito com pequenas coisas, talvez coisas dentro de você estão precisando ser reajustadas e não nos outros. Porque quando nós amadurecemos em Deus, a gente para de se importar com o que não tem importância. Igreja é tempo de amadurecer. E amadurecimento requer reorganização. Amadurecimento requer jogar lixo fora. Isso é coisa de gente grande. Você não vê criança cuidando de casa. Ou pelo menos não deveria ver.
Você não vê criança com responsabilidade de estar tirando o lixo dos cantos da casa e jogando fora, não. Porque isso é responsabilidade de adulto. Você está entendendo o paralelo no campo espiritual? É responsabilidade de adulto. Em nossas vidas emocionais, em nossas vidas espirituais, existem verdadeiros lixos que a gente se acostumou a conviver. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é nem a música de Gabriela. Você nasceu assim? Jesus ajeita, não tem problema. Mas nós precisamos estar dispostos a sermos reposicionados por Deus. A termos as nossas emoções e o que nós consideramos de valor e importante reorganizado por Deus. A limpeza de Deus objetiva remover de dentro de nós tudo aquilo que não provém dele. E essas coisas acabam nos limitando de viver o que nós deveríamos viver em Deus. Sabe o que era que tinha acontecido com Ana? Ana estava guardando rancor. Ana estava guardando raízes de amargura. Ana estava guardando verdadeiros lixos emocionais e espirituais dentro dela. E por causa disso, ela não estava gerando o que precisava ser gerado. Deixa eu te falar uma coisa. Samuel estava pronto. Samuel estava pronto para ser entregue a Ana. Quem ainda estava toda problemática e cheia de amargura era Ana. E até o momento que Ana se submeteu, baixou a cabecinha, entrou no templo e disse: ei, o problema é comigo, porque eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher que fiz da minha dor o centro da minha vida. Eu sou essa mulher que fiz do que dizem sobre mim o centro da minha vida. Eu sou essa mulher amargurada. Enquanto Ana não reconheceu que ela era uma mulher amargurada, ela não viveu o que já estava pronto em Deus para ela viver. Ana tinha se acostumado a viver daquela forma, amargurada, fazendo da sua dor o centro da sua vida. Havia muito mais em Deus para ela viver, mas ela precisava reconhecer o que precisava ser removido. Versículo 5. Volte aí um pouquinho para o versículo 5 e 6. A Ana, Eucana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ana tinha feito dessas provocações, Ana tinha feito da dor, da esterilidade, da impossibilidade de gerar o centro da sua vida. E isso estava adoecendo Ana e impedindo-a de viver o que Deus já havia reservado para ela. Essa reorganização precisa que a gente reconheça, ao olhar para dentro de nós, que certas coisas precisam ser retiradas. Que certas coisas precisam ser removidas. Que certas coisas precisam ser reajustadas. A maior dificuldade da faxina é jogar as coisas fora. Quando você está lá faxinando, você fica, joga ou não jogo, joga ou não jogo, joga ou não jogo, joga ou não jogo. Ah, mas isso aqui foi fulano que me deu. Ah, mas isso aqui foi de tal dia. Tire o velho para Deus colocar o novo. E o velho diz respeito a sentimentos, o velho diz respeito a pensamentos, o velho diz respeito a padrões de mentalidade que refletem, sabem em quê? Nos seus comportamentos. Pule aí lá para o versículo 15. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isso sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou triste e desesperada.
enquanto Ana não reconhecesse a amargura, a tristeza, o desespero, que ela estava ali remoendo, alimentando há anos, Ana não viveria o que Deus já havia reservado para ela. Ana precisou ser exposta a um período momentâneo de desconforto, para que tudo aquilo fosse removido de dentro dela. E o primeiro passo foi o reconhecimento de que aquelas coisas que não deveriam estar lá, ainda estavam lá. Enquanto Ana não reconhecesse que era amargurada, ela não receberia Samuel. Se você estuda o Velho Testamento, você vai ver a influência linda que Samuel teve em seus dias. Você vai ver o propósito grandioso que o Senhor criou Samuel para exercer. Samuel estava pronto. Samuel seria um profeta. Samuel seria um juiz. Samuel seria o líder ali da nação. O líder espiritual. Até de certo modo um líder político. Profeta, juiz e sacerdote. Samuel não poderia ser entregue nas mãos de uma mulher amargurada. Porque uma mãe amargurada educaria um Samuel amargurado e iria comprometer negativamente todo o propósito da vida daquele menino. Ana só recebeu Samuel quando ela se sujeitou ao processo de limpeza. Ana só recebeu Samuel quando ela se sujeitou a um processo de faxina espiritual e colocou para fora toda a raiz de amargura que há anos estava enraizada em seu coração. Talvez essa semana você perguntou para Deus: por que é que eu não tenho vivido as suas promessas? E eu tenho quase certeza que essa não era a resposta que você queria ouvir. Mas a resposta é essa: existem coisas dentro de você que precisam ser reconhecidas e retiradas para fora com urgência. Não é uma palavra confortável de se ouvir. Ana tinha tudo para dizer o quê? O problema está em Penina. Mulher atinhada. Tem aí um bocado de filhos. Sabe que eu sou estéril. E todos os dias fica passando na minha cara que eu não tenho filhos. Gente, olhando de fora, o problema era quem na história? Penina. Mas o que é que faz Ana receber Samuel? Quando Ana se curva diante da presença do Senhor. E Ana diz: é Penina amargurada? Não. Ana disse: eu sou a amargurada da história. Eu sou a desesperada da história. Eu sou a triste da história. O problema é que a gente faz muito ele é e pouco eu sou. O problema é que a gente aponta muito para o outro e esquece de ver o que está desajustado aqui dentro. E por causa disso tem promessa de Deus que não nos alcança. E não é porque Deus não quer fazer, não. É o tempo de Deus. Mentira. Não é nada de tempo de Deus. É a gente que não se submete aos processos que precisa se submeter. Deus tem o tempo dele, é claro. Mas muitas vezes a gente deixa de receber o que já está liberado por imaturidade da nossa parte. Ana não estava pronta para receber Samuel. Ana amargurada criaria um Samuel amargurado. Ana amargurada corromperia o coração de Samuel. Ana amargurada ia colocar em xeque o futuro não era só de um menino, não, era de uma nação. Samuel exerceu influência em Saul. Samuel exerceu influência em Davi. Vai estudar sobre Samuel para você ver se Samuel podia ser entregue na mão de qualquer uma. Não é clichê, querido. O que Deus está preparando ao meu respeito e ao seu respeito só vai chegar até nós quando nós estivermos amadurecidos, prontos o suficiente para viver o que o Senhor já decretou que um dia viveremos. E para isso nós precisamos ser expostos ao momento passageiro de desconforto, para deixar que Deus tire o que precisa ser retirado de dentro de nós. Enquanto nós não expusermos
a nossa vida ao processo de limpeza que Deus deseja fazer, e nós não lançarmos fora tudo aquilo que precisa ser jogado fora, nós não estaremos prontos para viver o novo de Deus para as nossas vidas. E é triste você ver os anos se passando e perceber-se em uma realidade de estagnação. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para nós é vida, vida plena e vida abundante. Plenitude no cumprimento de promessas, plenitude antes de qualquer coisa na nossa salvação, plenitude antes de qualquer coisa na nossa caminhada com Cristo. Não se conforme em permanecer em um lugar de estagnação espiritual por causa de desajustes que Deus está dizendo: vem, meu filho, eu reajusto. Vem, meu filho, você não vai precisar cuidar disso sozinho. Vem, meu filho, eu aplanho o que está tortuoso. Vem, meu filho, eu estou disposto a ajustar o que precisa ser ajustado dentro de você. Você só precisa ser submisso. Você só precisa permitir. Eu concordo que é duro nós jogarmos certas coisas fora, mas muito mais duro é passar toda uma vida estagnado, sem viver o que Deus tem para nós, sem viver o que Deus quer que vivamos. O processo de desconforto é momentâneo, mas a vivência plena do que Deus tem para nós é eterno. Porque diz respeito não somente a essa vida, mas a vida eterna, ao que está por vir. Não vale a pena jogar tudo o que Deus planejou para nós fora, por causa de apego a sentimentos, a coisas, a situações que em nada nos acrescentam. Provérbios 28:13, você não precisa abrir. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Queridos, eu tenho uma palavra para você nessa noite. E eu não sei como seu coração vai receber, mas eu vou entregar. É hora de reorganizar as coisas na sua vida. Reorganizar coisas físicas, como finanças. Reorganizar coisas espirituais. Reorganizar coisas emocionais, como sentimentos e raízes de amargura que você alimenta há anos. E de fora, quem te vê não imagina o quão por dentro de você as coisas estão bagunçadas. O Senhor está nos enviando a uma estação de reorganização. Seja sábio, maduro e inteligente para se submeter ao que Deus deseja fazer em você nessa estação. E em terceiro e último lugar, toda faxina é um ambiente propício à mudança. A faxina vai abrir espaço para o novo. A faxina vai transformar o ambiente. A faxina vai colocar as coisas nos lugares. Esses processos aos quais Deus nos expõe colocam as coisas nos devidos lugares em nossas vidas. Ana jogou fora todo aquele lixo para receber de Deus o novo. Olha só o que diz 1 Samuel 17. Eli respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então Ana seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Sabe qual é o maior lixo que pode ser encontrado dentro de nós? Pecados ocultos e coisas mal resolvidas. Ana não estava aqui talvez em uma situação de pecado oculto, mas Ana estava em uma situação de coisas mal resolvidas. E Ana só viveu de forma diferente a partir do momento que ela resolveu expor tudo aquilo diante do Senhor.
Olha o que é que a Bíblia diz. Ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto havia mudado. O seu rosto já não estava mais abatido. É necessário, queridos, nesse tempo, nós acelerarmos mesmo essa vontade de reorganização, de limpeza espiritual, porque o Senhor Jesus está às portas. Olha o que é que nos diz Apocalipse 22, 10 ao 12, não precisa abrir. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quem vai ser você? Aquele que vai continuar percebendo a necessidade de faxina e não vai permitir Deus mexer onde precisa mexer? Ou aquele que sabe que está precisando de limpeza espiritual e nessa noite decidirá permitir que o Senhor mude as coisas de lugar? Continue o imundo na imundície. Um ambiente que está precisando de faxina é um ambiente sujo, imundo, desconfortável de se estar. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a se santificar. Quem será eu? Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a sua postura? O imundo que continuará na imundície? Ou o santo que continuará a se santificar? Ou o limpo que continuará a praticar a limpeza? E não somente limpeza física, mas limpeza espiritual. Comece reorganizando mesmo os ambientes da sua casa física. Eu não sei porquê, mas o Senhor ministra ao meu coração nessa noite. Comece reorganizando os ambientes da sua casa física em um ato profético. Enquanto você estiver lá faxinando, limpando, tirando o velho, reorganizando as coisas, ore. Senhor, eu estou fazendo na minha casa física o que eu permito o Senhor fazer na minha casa espiritual. Senhor, eu estou fazendo na minha casa física o que eu permito o Senhor fazer na minha vida. Senhor, eu estou fazendo na minha casa física o que eu permito o Senhor fazer em meu coração. Eu creio que novos tempos estão para ser destravados sobre a vida de pessoas que vão se submeter aos processos de limpeza pelos quais Deus vai as conduzir. E o maior objetivo disso tudo, o maior objetivo dessa faxina espiritual, dessa limpeza espiritual, é o que está descrito, e agora eu quero que você abra em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ministério do Louvor, pode se posicionar. Já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe qual é o maior e mais grandioso objetivo dessas faxinas espirituais? O nosso eu ocupando cada vez menos espaço dentro de nós e Cristo ocupando cada vez mais espaço dentro de nós. O maior objetivo da faxina espiritual
é que o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa carne, as nossas emoções, os nossos sentimentos ocupem cada vez menos lugar dentro de nós, para que haja espaço para Cristo. Gálatas 2:20, agora a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas deixa eu te falar, Deus é um Deus de organização. E enquanto você não permitir que o Senhor reorganize certas coisas em sua vida, o Senhor continuará tendo espaços limitados para ocupar, enquanto o seu eu, o meu eu, ocupa grandiosos espaços e governa a nossa vida. E ser governado pelo seu eu não vai te conduzir a coisas boas. É por isso que lá em Gálatas fala acerca dos frutos do Espírito. Em que consiste os frutos do Espírito? O Espírito Santo governando quem nós somos. O Espírito Santo governando as nossas vidas. O Espírito Santo governando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Fique de pé no seu lugar. Ouça essa verdade de Deus nessa noite. O maior objetivo da limpeza espiritual, o maior objetivo da faxina espiritual é fazer com que em você o seu eu ocupe cada vez menos espaço. Preste atenção aqui, queridos. Não permita que sua atenção seja desviada por pequenas coisas. Não é porque eu estou pregando essa mensagem, mas essa noite é uma noite decisiva na vida de muita gente. Eu sei a profundidade do que Deus me entregou. E com muito temor e tremor eu entreguei para você exatamente tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Tem muito eu ocupando espaço que Cristo já deveria ter ocupado. Tem muita carne ocupando espaço que Cristo já deveria ter ocupado. Tem muita personalidade ocupando espaço e não se dobrando onde Cristo já deveria estar ocupando. É tempo de amadurecer, igreja. É tempo de crescer. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Qual vai ser a sua resposta depois do que foi exposto aqui? Qual vai ser a sua resposta depois do que foi pregado aqui? Se você for corajoso, ore nessa noite. Espírito Santo, que não haja espaço em mim para mais nada além de ti. Se você for corajoso nessa noite, ore. Espírito Santo, eu permito que o Senhor mude as coisas de lugar. Espírito Santo, eu permito que o Senhor reorganize o que eu mesmo baguncei. Espírito Santo, eu permito que o Senhor arranque do meu coração as raízes de amargura que eu deixei tomarem espaço. Espírito Santo, eu permito que o Senhor limpe todos os ambientes dentro de mim que estão dominados pela sujeira. Espírito Santo, a partir de hoje, eu tomo a atitude de não mais governar a mim, mas deixar que o Senhor governe os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas ações. Faça dessa canção a sua oração e ore ao Espírito Santo nessa noite. Que não haja espaço em mim para mais nada além de ti.